Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo no segredo por trás de resultados, assim, extraordinários. Tudo inspirado no best-seller de Gary Keller, A Única Coisa. E olha, é uma ideia que parece simples até demais, mas que tem um poder de virar chave na nossa forma de pensar sobre sucesso e produtividade. Esse provérbio russo, né? Ele resume basicamente tudo. Se você persegue dois coelhos, não pega nenhum. Parece óbvio, não é mesmo? Mas essa é a armadilha em que a maioria de nós cai. Todos os dias. E é exatamente daqui que nasce a base para o poder do foco singular que a gente vai explorar. E para a gente entender bem o que é esse foco, vamos buscar uma lição num lugar bem inesperado. Um filme de faroeste clássico chamado Amigos, Sempre Amigos. Vamos imaginar a cena. Dois homens a cavalo. De um lado, Curly, um cowboy daqueles bem experientes que já viu de tudo nessa vida. Do outro, o Mitch, um cara da cidade, sabe? Em plena crise de meia-idade. E bem ali, no meio da cavalgada, surge a grande pergunta. Aquela sobre o sentido da vida. E o Curly lança a pergunta que, no fundo, todo mundo já se fez em algum momento. E a resposta que ele dá, bom, é surpreendentemente simples. A resposta não vem com um discurso longo, complicado. Não. Ela vem com um único gesto. Um dedo levantado. Isto. É tudo sobre isto. E aqui está a grande sacada do Curly. A vida, ela é cheia de distrações, um monte de ruído. Mas o segredo é encontrar a única coisa que realmente importa. Se o foco está nela, todo o resto vira só barulho de fundo. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? A história do cowboy é ótima, mas e na prática, como a gente aplica isso? É essa pergunta que nos tira do filme e nos joga no centro do problema que a gente vai resolver aqui. Mas antes de encontrar a nossa única coisa, a gente precisa se livrar de umas ideias que nos sabotam. São as chamadas mentiras do sucesso, sabe? Aquelas coisas que a sociedade conta sobre produtividade e que só nos deixam ocupados, mas nem um pouco produtivos. A primeira e maior mentira de todas, a de que tudo numa lista de tarefas tem a mesma importância. Isso é um mito completo. A verdade é que sucesso não tem a ver com igualdade, não. Tem a ver com prioridade. Isso nos leva direto para o famoso princípio 80-20. A ideia é que, geralmente, 20% do esforço gera 80% dos resultados. Pensa nisso. Numa lista de tarefas enorme, quais são os pouquíssimos itens que realmente fazem diferença? As pessoas de sucesso são obcecadas por encontrar esses 20%. Olha só, uma lista de tarefas normal é só um lugar para despejar ideias. Uma lista de sucesso, por outro lado, é uma ferramenta impiedosamente priorizada. Começa com tudo, aí se aplica o princípio de Pareto para achar o que é vital e depois se aplica de novo para chegar no que é absolutamente essencial. E aqui vai outra mentira clássica, a da multitarefa. A ciência já deixou isso bem claro. Quem tenta fazer um monte de coisa ao mesmo tempo acaba sendo pior em todas elas. Não é fazer mais, é só a chance de estragar mais de uma coisa ao mesmo tempo. Ok, já entendemos o que não fazer. Agora, vamos ver o que acontece quando se encontra e se foca na coisa certa. É aqui que a mágica do efeito dominó entra em cena. Pode até não parecer muita coisa, mas a física por trás disso é simplesmente incrível. Cada peça de dominó tem força para derrubar uma outra que é 50% maior. Ou seja, não é um crescimento linear, sabe? É uma progressão geométrica de poder. Uma metáfora perfeita para o sucesso. E essa progressão, ela cresce de um jeito assustadoramente rápido. Se a gente começar com uma pecinha de 5 centímetros, lá pela 18ª peça a gente já teria um dominó da altura da Torre de Pisa. Isso mostra o poder de começar pequeno, mas de forma consistente. E a escala fica ainda mais absurda. Na 31ª peça, o dominó já seria mais alto que o Monte Everest. Pense no que isso significa. Cada pequena ação correta construída em cima da anterior pode levar a resultados que no começo pareciam impossíveis. E se a gente continuasse até o dominó de número 57? Ele estaria quase chegando na Lua. A lição aqui é muito clara. O potencial de começar com a coisa certa e seguir a sequência é literalmente astronômico. Então, a grande lição é essa. O sucesso extraordinário, ele não é simultâneo, ele é sequencial. Ninguém tenta derrubar todos os dominós de uma vez só. O segredo é encontrar o primeiro, o mais importante, e derrubar ele com toda a força. O resto
O resto vem como consequência. Agora que a gente já entendeu o porquê, vamos para o como. Essa é a ferramenta prática, o mapa, para encontrar o primeiro e mais importante dominó em qualquer situação. A sabedoria popular vive dizendo para não colocar todos os ovos na mesma cesta. Mas Andrew Carnegie, um dos homens mais ricos da história, discordava totalmente. Para ele, o segredo era o exato oposto. Coloque sim todos os ovos na cesta certa e depois vigie essa cesta com toda a sua atenção. E essa aqui é a ferramenta para encontrar a cesta certa. A pergunta foco. Repare bem, ela não pergunta o que se pode fazer. Ela pergunta qual é a única coisa que, ao ser feita, torna todo o resto ou mais fácil ou desnecessário. É uma bússola para a ação de maior impacto possível. E isso nos traz de volta ao começo. O verdadeiro poder dessa ideia não está em só entender, mas em aplicar. Então a pergunta final é essa. Olhando para os maiores objetivos, qual é a sua única coisa, neste exato momento? Qual é o primeiro dominó que precisa ser derrubado hoje? Obrigado por prestigiar o vídeo. Seu like e compartilhamento nos ajudam muito. Clique no sininho e nos vemos no próximo vídeo.